Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, esteja contigo nesta tarde, neste dia, nesta manhã e a hora que tu estiver a nos ver. Nós estamos aqui, como sempre, para lhe trazer uma palavra de fé, e a palavra de fé só funciona quando a pessoa aceita, quando a pessoa age através da mesma. Só assim, então, que os frutos desta mesma palavra se manifestam poderosissimamente, ou então convence que valeu a pena ter crido e valeu a pena ter colocado esta palavra em prática. Por isso, não nos abandone, não nos deixe, porque vamos fazer uma viagem juntos, onde você e eu seremos o objetivo principal do nosso Criador. Vamos entrar a uma palestra onde o nosso Deus será o orador principal. Nós estaremos somente para ouvir, obedecer e então depois praticarmos as orientações do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo desde já, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, queridos amados, nós hoje, na vontade do Espírito Santo, queremos conhecer aquele que é o plano de Deus para nossas vidas, para nossas famílias e para a sociedade em geral. Quando Deus fala, é porque alguma coisa está mal, ou alguma coisa precisa ser melhorada, ou então quer nos elogiar. Nós não falamos somente de um Deus que diz que isso não se faz, ou que Ele não gosta daquilo, ou não gosta disto, mas também falamos de um Deus que elogia. Uma vez a Bíblia declara que Deus chamou David como o homem segundo o seu coração. Então Deus não só fala para nos levar a um coração triste quando alguma coisa se sinta mal em nós, porque quando algo vai mal, Ele fala, Ele dirige, e nas suas mensagens Ele nunca deixa de falar ou então mostrar a nós qual é ou qual será a chave do sucesso deste erro ou deste mal, daquela situação que está a nos deixar prostrados por terra diante de coisas sem valor. Muitos no passado, quando pecaram, Deus, muito antes de pecar, Deus falou, depois de ter pecado também Deus falou. E hoje não Deus fará o diferente. Quem sabe se tu estás num erro em que o Senhor apraz em falar consigo, dizer que eu tenho muito a esperar de si e que você faça isto ou faça aquilo. Mas antes, saiba que sem a fé é impossível agradarmos a Deus. Então, se este texto, se esta mensagem não for recebida com fé, em vão nós estaremos aqui sentados ou então de pé para ouvirmos a voz do Senhor. Abra o coração e a palavra está aqui para te ajudar a vencer toda a batalha, qualquer batalha que te for apresentada. O Filho de Deus não procura guerras, mas quando elas aparecem, Ele sabe que eu vou entrar nela e vou sair com a vitória do Senhor. E o mundo saberá que eu sou chamado de Filho de Deus, sou santo de Israel, sou santo daquele que é santo, porque obedeço aos princípios do Senhor. Queridos, no dia de hoje, saiba que o livro que Deus desejou falar conosco é o de Jeremias, no capítulo 13, do seu primeiro versículo ao versículo 11. O que aqui o Senhor quer nos falar? Deixa eu fazer um pequeno resumo daquilo que será o texto a estudarmos. Então, Deus, para falar com o seu povo, fala de várias maneiras. Pode falar através do vento, pode falar através da água, pode falar através da roupa e do nosso corpo, e enfim, se nós vasculharmos a Bíblia, vamos encontrar vários textos onde Deus está a falar mesmo do nosso corpo. Por exemplo, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Uma mensagem. A Bíblia fala:
Será que não sabeis que a natureza, ou então, será que a natureza não vos ensina? Então tu está a falar daquilo que nós vimos, daquilo que passa diante dos nossos olhos, as árvores, as pedras e tudo mais. E então, aqui Deus hoje, no capítulo 13, tomou uma coisa muito simples, ou então pode parecer até insignificante, mas que tem uma mensagem poderosíssima para aqueles que creem. Aqui estamos a falar de um cinto. Deus chamou a Jeremias e deu-lhe algumas orientações com base naquilo que era a mensagem profunda que ele tinha para transmitir a Jeremias e ao povo de Jerusalém e de Judá. Então, Deus ensinou a estes dois povos que nós que cremos no nome de Jesus Cristo temos a proteção de Jesus. Nós que cremos no nome no poder, ou então no nome de Deus, mas qual Deus? Estou a falar do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então nós que cremos nesse Deus temos a proteção dele. Mas acontece que não devemos somente ficar presos no pensamento de que não, eu sou filho de Deus, não, eu sou aquilo de Deus, eu sou isso de Deus. Não, é preciso que nós observemos a nossa vida, é preciso que nós demos uma atenção especial no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, nosso modo de pensar e etc. e etc. Querido amado, então, para não sermos longos, queria passar para o versículo 10 deste capítulo 13. Se puderes, viaja um pouco, recua um pouco do primeiro versículo até então, no versículo 10, poderás ver o que eu quis dizer aqui. Mas não nada está escondido. Estou a falar de um cinto que Deus chamou Jeremias para que fosse comprar e posteriormente que ele colocasse nos seus lombos e posteriormente tinha que ir então esconder em algum lugar, então no meio de pedras, nas fendas, e depois ir buscar. E aquilo que havia de acontecer ao cinto é a mensagem de Deus. O que aconteceu com o cinto? Depois de vários dias, Jeremias foi à busca desse cinto, segundo as diretrizes ou a mensagem de Deus, e encontrou que o cinto já estava podre, já não tinha como poder usá-lo novo, ou então já não tinha valor nenhum. E através disso Deus disse: isto é semelhante ao povo de Israel, ou então ao povo de Jerusalém e povo de Judá. Portanto, o cinto novo representa a presença e proteção de Deus, mas o podre é a ausência de Deus. Então, quando nós estamos protegidos por Deus, não importa as dificuldades que vêm, elas vêm e vão, mas sem a proteção de Deus, nós somos miseráveis. Por isso que nós várias vezes vimos e ouvimos que uma pessoa foi enforcar-se, então enfocou-se, colocou-se o cinto no pescoço e matou-se. Não, ou então uma outra pessoa foi entregar-se a pessoas desse mundo que estão entregues ao maligno, porque elas exterminam as vidas das outras, porque o diabo Satanás colabora com elas. E já várias vezes ouviste, como já disse aqui, que pessoas que foram a certas instituições e disseram que já não quero mais viver porque já não vejo sentido de viver. E pegam por ali uma injeção ou qualquer coisa, matam a pessoa. O que dizem? Ela mesma escolheu assim. Enquanto que a nossa vida está na mão de Deus, mas ela está na mão de Deus, o que acontece é que quando nós desobedecemos os princípios de Deus, quando não temos mais interesse em saber qual é o plano de Deus para nós, então Deus deixa de se importar conosco. É isso que ele falou a Jeremias. Como ele dizendo, no versículo 10 diz assim: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto.
como esse cinto, que para nada presta. Versículo 11, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Então, Deus chamou você e eu não para que o mundo conheça mais um ser humano que aí existe. Não, lá nos céus, antes da tua existência, o Senhor já havia feito você com propósitos bem específicos. E enquanto continuares a fugir, saber qual é o plano de Deus na tua vida, continuares a priorizar, continuares a fazer os teus planos como primordiais, como essenciais, aliás, do que os planos de Deus, não querendo ir à igreja, ouvir as pregações, acha que quando está a se pregar é porque essas pessoas querem o seu dinheiro, querem aquilo que você já adquiriu, e que talvez, se você for vendo bem, que não é tudo que tu possuis ali foi adquirido justamente. Há coisas que por aí existem na sua casa que você adquiriu injustamente, roubando, ou então, como se diz, fazendo com que aquelas pessoas que confiavam em ti perdessem o que de melhor tinham, por causa daquilo que se pensava ser inteligência que estava em si e que não era inteligência, mas era sim inspiração diabólica, e você usufruiu das suas coisas, roubaste, mentiste e enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia declara aqui no versículo 10. Este povo maligno, não é? Que recusa a ouvir as minhas palavras. Então, quando uma pessoa não gosta de ouvir a palavra de Deus, não é eu que o chamo assim, mas a Bíblia considera ele como maligno. Vai ao dicionário, pega um dicionário, escreve ali, ou então procura, se for um dicionário eletrônico, pelo computador, escreve maligno. O que isso quer dizer? Deus considera aquela pessoa que foge ouvir as pregações como maligno. Maligno ou maligna. Então, como eu dizendo, que se recusa a ouvir as minhas palavras, vírgula, tem uma vírgula, que caminha segundo o propósito do seu coração. Toda pessoa que não gosta de ouvir as pregações, que não gosta de ler a Bíblia, não importa qual a posição social que ela tenha, seja ministro, presidente, advogado, pai, mãe, avô, não importa qual a posição que nós tenhamos, ela é maligna diante de Deus. E o que ela faz? Como o que ela quer fazer, como várias vezes já vimos, pessoas para não deixar de praticar o pecado que ela pratica, tal como a prostituição, como a desonestidade, como as traições. Muitas pessoas são assim, já tem mulher, mas prefere ter mais uma por ali, uma namorada ou duas mulheres, quando a Bíblia não recomenda nós termos duas mulheres. A Bíblia declara homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Então, a pessoa, porque sabe que a palavra de Deus condena essas práticas, então ela não pode ouvir a palavra de Deus. Ela não aceita ouvir as instruções de Deus. Então ela faz o quê? Vai seguindo as instruções do seu próprio coração. Isso que quer dizer? Que ela mesma vai procurar encontrar o seu próprio caminho, vai procurar a sua própria forma de viver ou de agir, porque a de Deus poderá lhe condenar. Avancemos aqui, diz o seguinte: e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Então, quando a pessoa foge ouvir a palavra de Deus, não tem outra solução senão a busca da satisfação dos seus problemas através de deuses alheios. A prostituição, a feitiçaria, ou então a magia, ou então o roubo, tudo quanto são deuses alheios
que você antes não conhecia, mas vai conhecer tudo porque não quer saber a vontade de Deus na tua vida. Continuamos? A Bíblia declara: e inclina-se diante deles, inclinar-se diante deles será tal como este cinto que para nada presta. Então, um povo que faz isso, uma pessoa que vive segundo a sua maneira de pensar, será como aquele cinto que antes era forte, as pessoas confiavam, as pessoas podiam dizer: não, fulano é importante, fulano não é isso, aquilo, é boa coisa, toda aquela consideração que as pessoas tinham. No final será como esse cinto que vai apodrecer, que ninguém mais dará valor, ninguém mais poderá olhar para si com um olhar de alegria, ou de dizer a Deus: não, sinceramente, Senhor, valeu a pena ter colocado esse homem, valeu a pena ter colocado essa mulher no meu caminho. As pessoas não vão mais dizer isso. E também Deus está a falar sobre esse cinto num outro ângulo que representa a sua proteção, como no princípio eu disse, que estas pessoas que assim agem poderão ver que a proteção de Deus que elas sempre tiveram vai acabar. Não, Deus é amor, mas não fui eu quem escreveu aqui. A Bíblia declara que, no versículo 11, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor. Para quê? Para me ser por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Então, Deus uniu-se a si, a mim, para que aquilo que eu fazer, as pessoas possam dizer: sim, Senhor. Não, Deus transforma. Sim, Senhor, esta mulher é mulher de Deus, este homem é de Deus, esta criança é de Deus, esta nação é de Deus, este país, esta família, e não sei como, mas posso dizer, é de Deus, para dar o louvor a Ele, para glorificar o nome de Deus. Mas nós vimos muitas vezes, e lamentavelmente, pessoas que se dizem estarem na igreja, mas não se desligam das coisas do mundo. A Bíblia declara que não sabeis que o amor com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, o que são coisas do mundo? Mas procura saber. Não só te limitas em dizer que não, eu não faço nada de mal, ir a um pouco de discoteca, beber um pouco de cerveja, fazer um pouco daquilo, não faz mal. A Bíblia declara que, a Bíblia diz que bebas um pouco de vinho para saber mais qual foi a orientação do apóstolo Paulo para com este homem. Não pegamos somente aquelas palavras que nos agradam para nós torná-las como nossa defesa. Não, temos que ver o conteúdo de que elas foram ditas. O porquê que foram ditas essas palavras. Porque senão, faremos, aqui na Bíblia também há uma variedade de coisas que são proibidas e que você pode olhar só assim e dizer: não, a Bíblia diz assim, e vais praticar. Enquanto que no princípio deste texto, Deus está a condenar, ou no final do texto está a condenar. Então não pega só uma frase e você achar dela que é assim que deves fazer, ou então que Deus permite, ou então tolera. Nada disso. Para continuar, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória. Mas uma vez que você não quer nada ouvir, não queres te consertares com Deus, lamentavelmente, então o cinto, essa proteção que tu tens de Deus, um dia vai acabar. Deus vai ter que deixar um pouco para ver se experimentas o que é estar fora da proteção de Deus. E é ali que o ranger de dentes vai se manifestar. Então, para que isso não aconteça, Deus está nos dizer: ouça a minha palavra, vai à igreja. Há muitas formas que eu estou a colocar à tua disposição para que você ouça a minha palavra. Tu tens o telefone mais lindo do mundo. Eu tens o telefone mais atualizado da tecnologia atual. Tens a internet. Mas o que tu fazes com esse telefone? O que tu fazes com a internet que tu tens 24 sobre 24? O telefone que tu tens não é só para telefonar. A internet que você tem ali como acesso é para você explorar, para ouvir uma pregação através do YouTube, através de sei lá quais são os mecanismos que aí estão. Mas este, pelo menos, é um que eu também uso. Também ouço a palavra de Deus através do YouTube.
ouço a palavra de Deus, eu vejo as pregações através da parabólica. Então, irmão, não podes te ausentar da palavra de Deus, porque senão a opção será conduzir-te naquilo que são teus pensamentos, naquilo que serão as suas delícias. Porque quando nós não queremos ouvir a Deus, então teremos que ouvir uma outra pessoa para preencher aquilo que são nossos vazios. E Deus não quer assim. Querido amado, o cinto do Senhor ainda está forte nos seus lombos para te mostrar que Ele continua a cuidar de ti. Mas não deixa com que essa proteção venha esmoronar, que essa proteção venha apodrecer, porque senão será grave. Ouça a palavra de Deus, creia no Evangelho e tu serás salvo, tu e a tua família também. Obrigado, vamos orar. Glória a ti, Santo de Israel, por essa mensagem que nos fortificou. De coração, Senhor, eu sei que eu também que transmiti fui fortificado, porque muitas vezes nas minhas falhas tenho achado que a minha maneira de agir é correta. Mas aqui acabei de ouvir que é preciso que eu esteja ligado à tua palavra, é preciso que eu ouça as pregações, e porque ouvindo a tua palavra o meu coração estará cheio do teu conhecimento, e esse conhecimento não se limitará em estar preso em mim. Terei que provar, terei que agir. Então, Senhor, ajuda-me, ajuda o irmão, ajuda a irmã, dá-lhe força, Senhor, dá-lhe ânimo, Senhor. Ou esse inimigo que tem dito na sua mente, não liga essas palavras, não liga isto, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que deste uma instrução a Adão para que não comece o fruto daquela árvore, mas depois, ou isso é no capítulo 2, mas no capítulo 3 eu vejo que o Satanás apresentou-se para vir desviar aquilo que havia semeado no coração de Adão, e infelizmente Adão perdeu o que era de melhor. E no nosso tempo também é a mesma coisa. Tu nos falas de tanta maneira, mas porque a tua palavra não encontra um lugar forte em nós, porque nossos corações não estão abertos, suficientemente abertos para te ouvir e fazer com que essa palavra seja guardada em nós e ela produzir frutos de 30, 60 e 100, então nós não temos sido capazes de vencer. Mas a partir de hoje, a nossa vida é nova. Hoje tomamos uma decisão, Senhor, de estar mais perto de si, ouvir-te, Senhor, e nós sermos mais que vencedor, e que a tua presença em nós seja cada vez mais forte, e que nossos inimigos caiam por terra. Abençoa, Senhor, essa vida, abençoa essa irmã, abençoa esse irmão, Senhor, que estava fraco, mas que hoje levantaste, no poder do teu nome, Senhor, que eu estou a orar, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, e amém. Amém. Este é o Ministério Palavra Fé e Obras, e esta é a nossa razão de estarmos aqui para trazer uma palavra de fé. Creia, pratica, e tu verás que esta palavra não falha, e que o nosso Deus é um Deus bom e não mau. Em nome de Jesus Cristo. Me ausento de si, e até a próxima vez. Amém.